Então, galera, agora a gente vai para a nossa terceira parte, que é a parte dos grupos pontuais das moléculas. Primeira coisa, o que é um grupo pontual? O grupo pontual é o conjunto de todos os elementos de simetria que descreve a simetria total de uma molécula, ou seja, o conjunto de todos os elementos de simetria da molécula. Sendo assim, a gente tem 4 tipos de grupo de simetria: os de baixa simetria, os de alta simetria, os grupos D e o grupo C, que vem junto com o grupo S. Os grupos de baixa simetria, como o próprio nome já diz, são grupos pontuais que têm poucos elementos de simetria. No caso do C1, ele tem só a identidade, é o grupo menos simétrico que existe. A gente tem o CS, que além da identidade, ele vai ter um sigma horizontal. O CI, que além da identidade, ele vai ter o ponto de inversão. E além disso, a gente tem elementos de alta simetria. São aquelas moléculas mais simétricas que existem, ou seja, tem um maior conjunto de elementos de simetria. A gente tem 2 subgrupos, que são as lineares e as cúbicas. As lineares, elas se classificam como C infinito V, caso não tenha o ponto de inversão, ou D infinito H, caso tenha o ponto de inversão. Nas cúbicas, a gente tem as tetraédricas, são justamente as moléculas que são tetraédricas, né? Ela tem 4 ligantes idênticos. As octaédricas, que tem 6 ligantes iguais. E as icosaédricas. Além disso, a gente tem os elementos do grupo D, são aqueles que possuem N eixos C2 perpendiculares ao eixo de maior rotação. Por exemplo, o C4. Vamos supor que a molécula tem um C4 como eixo de maior ordem de rotação. Então, para pertencer a um grupo D, ela teria que ter 4 C2 perpendiculares a esse C4. Dentre esses elementos do grupo D, a gente tem o DNH, caso ela tenha um plano de simetria horizontal, e caso não tenha, ela vai pertencer ao DND. Lembrando que esse N ele corresponde à maior ordem de rotação que a molécula tem. Caso não possua ou não satisfaça essa regrinha de ter N eixo C2, a molécula é classificada nos grupos de simetria do tipo C ou S. Se ela tiver o sigma horizontal, ela vai ser um CNH. Se ela possuir N sigmas verticais, vai pertencer ao CNV. Caso não possua nenhum dos dois planos de simetria, ela vai pertencer apenas ao CN. E se ela não possuir nenhum dos dois, mas possuir rotação imprópria de segunda ordem, então ela pertence ao grupo S2N. Esse fluxograma aqui ele vai te dar uma ajuda de como você pode determinar o grupo pontual de uma molécula. Vamos pegar um caso simples, molécula de água. Molécula de água ela tem a pose inicial dela, que seria a identidade. A gente já viu anteriormente que ela tem um eixo de rotação de segunda ordem, que a gente chama de C2. E ela vai possuir 2 planos de simetria. Um estando nessa posição aqui, no mesmo plano que a molécula. Como ele passa pelo C2, ele é chamado de sigma vertical. E a gente vai ter um outro plano de simetria que vai ser perpendicular a esse mesmo sigma vertical aqui, que também é um sigma vertical. Como um passa pelas ligações e o outro não passa pelas ligações, a gente tem que diferenciar um do outro. Então, um vai ser o sigma vertical e o outro vai ser o sigma vertical linha. Então, aqui a gente viu 4 elementos de simetria. Quais são? A identidade, uma rotação C2 e o sigma vertical e o sigma vertical linha. Uma vez sabendo de pelo menos uma maior parte dos elementos de simetria de uma molécula, você consegue determinar o grupo pontual dela. Vamos começar. Vamos começar aqui na molécula. Primeira pergunta, a molécula é linear? A geometria da água não é linear, é angular. Então a resposta é não. Pergunta, tem 2 ou mais eixos de rotação com ordem maior do que 2? Não, ele só tem um eixo de rotação, que é o C2. A resposta é não. Pergunta, tem eixo de rotação? Resposta, sim, é o meu C2. Selecione o C de maior ordem. No caso, a gente já sabe que é o C2. Então, esse N aqui é igual a 2. Pergunta, então, existem N C2 perpendiculares a esse N? Ele tem 2 C2 além desse daqui? Resposta, não, ele só tem esse eixo de rotação. Se a resposta é não, a gente vai para o lado direito do fluxograma.
Pergunta, tem sigma horizontal? Não, tem 2 sigmas, mas são verticais. Pergunta, tem n sigmas verticais? Bem, o n é igual a 2. Ele tem 2 sigmas verticais? Tem. São diferentes, mas os dois são sigma verticais. Então, a resposta é sim. Então, o grupo pontual da água vai ser C. Como o eixo de rotação maior é 2, fica C2V de vertical. Então, esse aqui é o grupo pontual da água. Vamos agora ver a molécula de amônio. A molécula de amônio ela tem uma geometria trigonal piramidal. Então, vou colocar aqui os pares de elétrons que estão fazendo uma força de repulsão na molécula, né? Vamos tentar ver aqui os elementos de simetria que ela tem. Então, a gente procura os eixos de rotação nas ligações, né? Então, vamos ver se tem aqui algum eixo de rotação nas ligações. Se eu tentar girar essa molécula no eixo de rotação, o que é que vai acontecer? Em relação ao eixo, as duas ligações estão embaixo. Se eu rodar, por exemplo, o C2, elas virão para cima. Então, muda a pose da molécula, não tem eixo C2. Para facilitar, a gente também pode observar a molécula de outros ângulos. A gente pode observar, por exemplo, através de uma vista de cima. Olhando a molécula por cima, você vai verificar o par de elétrons aqui em cima, o nitrogênio no centro, e em relação ao observador, os átomos de hidrogênio estão angulados para baixo. Então, com isso, você consegue perceber o quê? Que a molécula ela pode rodar nesse sentido aqui, por exemplo, com ângulos de 120 graus. Se você fizer a rotação de 120 graus, aí um hidrogênio ele acaba indo para a posição do outro. Então, ele tem um eixo de rotação. Que eixo é esse? 360 dividido por 120 é 3. Então, a molécula de amônio ela tem o C3. Ela tem mais o quê? Toda molécula tem a pose inicial. Então, ela vai ter a identidade. Planos de simetria. Ela vai ter 3 planos de simetria aqui. 1, 2, 3. E esses planos de reflexão são de que tipo? Eles vão ser verticais. Eles vão passar pelo eixo de rotação. Então, vai ter 3 sigmas verticais. De posse desses elementos de simetria, a gente já pode começar a tentar procurar esse grupo pontual da molécula. Então, vamos lá. Primeira coisa, essa molécula é linear? Não. Ela é trigonal piramidal. Pergunta, tem 2 ou mais CN com N maior do que 2? Não, ele só tem 1 e é o C3, né? O C3 é maior do que 2, mas ele não tem 2 ou mais, só tem 1. Então, a resposta é não. Ele tem eixo de rotação? A resposta é sim. Ele tem um C3. Próxima pergunta. Selecione o C de maior ordem, no caso é o 3. Pergunta, ele tem 3 C2 perpendiculares ao C3? Não, ele não tem C2, só tem C3. Então a resposta é não. Tem sigma horizontal? Não, ele não tem plano horizontal, ele só tem planos verticais. Então a resposta é não. Próxima pergunta. Como N a gente já sabe que é 3, né? Ele tem 3 sigmas verticais? A resposta é sim. Está aqui os 3. Como os 3 eles cortam ligações e os 3 eles não são distinguíveis entre si, a gente vai contabilizar eles iguais. Então a resposta é sim. Grupo pontual da amônia, C, eixo principal é o 3, e aqui a gente vai colocar um Vzinho no final. Então o grupo pontual da amônia vai ser C3V. Vamos pegar o PCl5, geometria bipiramidal trigonal. Pergunta, essa molécula é linear? Não. Se ela tem formato de pirâmide, é porque ela não é linear. Pergunta, tem 2 ou mais CN com o N maior do que 2? Vamos verificar aqui. Se você olhar essa molécula por cima, você vai verificar, observando por cima, você vai ver, primeiro, esse cloro que está aqui, você vai ver aqui, e os 3 átomos que estão no meridiano da molécula. Então, se você pegar aqui, esse cloro vem para cá, esse cloro vem para cá e esse cloro vem para cá, a partir de uma rotação de 120 graus, ou seja, um C3. Além disso, essa molécula tem C2, né? Quantos C2 ela tem? Tem um C2 aqui
Você consegue girar a molécula nesse sentido, vai ficar igual. Você vai ter outro C2 aqui e vai ter outro C2 passando por aqui, atravessando a ligação, passando pelo fósforo e indo para o lado oposto. Então a gente vai ter a identidade, vai ter, pelo menos aqui a gente identificou já 3C2, um eixo C3, planos. A gente tem planos verticais, ó, 1, 2, 3, que passa pelo eixo. E vai ter um plano horizontal, que é justamente aqui no centro, onde o plano que pega os 3 átomos de cloro do centro e o átomo de fósforo. Então, nesse caso, a gente tem um sigma horizontal. Vamos agora, baseado nesses elementos que a gente já encontrou, vamos verificar como é que é o grupo pontual dessa molécula. Tem 2 ou mais CN? Não, a gente só viu que só tem um C3, então a resposta é não. Vamos para cá. Tem CN? Tem, né? Tem C3 e tem C2. Então a resposta é sim. Próxima pergunta. Pegue o eixo de maior rotação, que é o C3. Então ele tem NC2 perpendicular ao C3? Resposta sim. Se você perceber, está aqui o C3 e os 3 eixos C2 perpendiculares a ele. Então a resposta nesse caso é sim. Pergunta. Tem o sigma horizontal? Resposta sim. A gente já tinha visto que ele tem um sigma horizontal. Então, se é sim, o grupo pontual do PCl5 vai ser D. Eixo de maior rotação é o 3, então vai ser chamado D3. E como tem um plano horizontal, T3H. Próximo exemplo, o POCl3. Então, se você olhar aqui, o POCl3 ele vai ter essa geometriazinha aqui, como se fosse um tetraedro. Mas como o comprimento de ligação do fósforo com oxigênio é diferente dos 3 átomos de cloro, ele não vai ser um tetraedro perfeito, certo? Ele só cairia no grupo tetraédrico se fosse perfeito. Vamos ver qual grupo que ele pertence. Eixo de rotação, se você perceber, olhando aqui de cima, você vai observar primeiro o oxigênio em cima, os 3 átomos de cloro no meridiano. Então, ele tem aquele eixozinho de rotação de 120 graus, portanto, ele tem um C3. Além do C3, será que ele tem C2? Vamos ver aqui. Se eu rodar C2 aqui, o oxigênio que está em cima vem para baixo, o cloro que está embaixo vai para cima, mudou a pose, a molécula não vai ficar igual. Então ele não tem C2, não tem eixo de rotação passando pelo cloro e pelo fósforo. Vamos agora verificar se tem planos de simetria. Se você olhar aqui, vai ter um plano passando aqui por oxigênio, fósforo e cloro. Como ele contém o eixo de rotação, ele vai ser um sigma vertical. E cada conjunto desse de fósforo, oxigênio e cloro que você passar, você vai encontrar sigmas verticais. Como são 3 ligações, você vai ter um total de 3 sigma verticais, além da própria identidade. Está começando a aparecer com outro exemplo que a gente já fez, não é? Pergunta, é linear? Não. Tem 2 ou mais C com ordem maior do que 2? Não, só tem um único C3. Tem eixo de rotação? Tem, que é o C3. Se o eixo de maior ordem é o C3, pergunta, ele vai ter 3 C2? Resposta, não. A gente já viu que não tem. Para que tivesse, os átomos de cloro teriam que estar no mesmo plano e teria que ter um oxigênio embaixo, também para compensar o de cima. Então a resposta é não. Tem sigma horizontal? Não. Os planos de simetria contêm o eixo e não estão perpendiculares a ele. Tem 3 planos de reflexão verticais? Resposta, sim. Está aqui os 3 planos verticais. Então, o grupo pontual vai ser C3V. No mesmo caso que a amônia. Então, se a gente pegar e desenhar essas duas moléculas, a amônia e o PClO3O, elas vão pertencer ao mesmo grupo pontual, ou seja, ela tem as mesmas operações de simetria. Então, isso aqui é um bizu mais ou menos para você procurar o elemento de simetria baseado numa molécula que você já conhece a simetria, né? Por exemplo, no caso da amônia, você vai ter 3 ligantes idênticos
eles vão estar como se fosse um tripézinho para baixo e não estão no plano. Se você olhar aqui, o cloro também vai estar fazendo esse papel. A diferença é que em cima você vai ter um par de elétrons, no caso da amônia, e no caso do fósforo, você vai ter o oxigênio em cima dele. Então, quando você for analisar a simetria, se você conhecer a simetria de moléculas que tem pares de elétron, você pode substituir esse par de elétrons por átomo. Não vai mudar o grupo pontual da molécula, desde que o átomo que esteja sendo substituído pelos pares de elétron, todos os átomos sejam iguais. Entendido? Então, isso é um truquezinho para você determinar o grupo pontual mais fácil.